Aleluia, Senhor. Sempre é uma responsabilidade nós falarmos de Jesus. Eu gostaria que você primeiramente fechasse seus olhos, curvasse suas cabeças e vamos falar com o Todo-Poderoso. Pai amado, bendito Deus, nós estamos diante de Ti, Senhor. A sua igreja, como nós precisamos ouvir a Tua voz nesta noite. Esta noite que o Senhor tem um maná para os nossos corações. Como é tão bom ouvir sobre o Salvador, sobre Jesus, aquela criança que nasceu há milhões de anos atrás e trouxe paz e vida para a humanidade. Nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém e amém. Livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18. Todos acharam? Amém. Ora, o nascimento de Jesus foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonhos um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará à luz um filho e lhes porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Somente até aqui, poder se assentar. Gostaria que você ficasse com a Bíblia aberta. Esta noite nós vamos falar um pouco sobre Cristo, sobre Jesus, o Salvador do mundo. E quando nós ouvimos a palavra de Deus, as Santas Escrituras, nós começamos a entender que é tudo sobre Ele, que é tudo em forma dEle, é tudo para glorificá-lo. Quando Deus coloca no coração de homens, quando Deus inspira homens para escrever, e nós estamos falando do dia da palavra, do dia da Bíblia, nós estamos falando sobre as Sagradas Escrituras, e ela coloca em foco a vida do Salvador. Toda a palavra vai ao encontro da espinha dorsal do cristianismo, que é Jesus. E quando nós entendemos que é tudo sobre Ele, e muitas vezes vem aquele questionamento: o que Ele quer de nós? O que Jesus requer da sua igreja? O que Jesus requer do cristão? E a resposta é simples: Jesus quer tudo, tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós possuímos, para glorificá-lo. E eu gostaria que os irmãos fossem lá no livro de João, capítulo 12, versículo de 12 a 15. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não era apenas um homem que estava entrando na cidade,
Era o Filho de Deus encarnado, era o Salvador, diz assim a palavra, versículo 12 do capítulo 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem montado em um filho de jumento. João estava descrevendo o Salvador, Jesus, a verdade, a vida que estava entrando sobre aquela cidade, estava entrando para se declarar. Havia pessoas que já conheciam Jesus, mas alguns ainda não conheciam, apenas de ouvir falar. E aquelas pessoas então começaram a conhecer de Jesus, aquelas pessoas começaram a conhecer o que Jesus estava querendo. Jesus Cristo não é apenas o que queremos, Ele é tudo o que nós temos nesta terra. Jesus é tudo o que nós temos de concreto, de verdadeiro, tudo aquilo que pode nos levar a Deus, nos levar à eternidade. E é por isso que nós nos tornamos cristãos, e é por isso que nós carregamos essa responsabilidade de levar um nome tão santo. Nós não estamos falando de um homem, nós não estamos falando de uma denominação. Todas essas coisas são frágeis e têm os seus erros. Nós estamos falando daquele que não erra, daquele que construiu o mundo, daquele que apenas com as palavras dava vida aos homens. E é por isso que ele é tão importante. E muitas vezes há um questionamento em nós, como um homem, um simples homem, que muitas vezes aos nossos olhos Jesus era um simples homem, como um homem pode redimir a humanidade? Como um único homem pode trazer vida a milhões? Como um único homem pode salvar o mundo do pecado? Como um único homem pode trazer vida a homens, a mulheres? Ele não era apenas um único homem. O valor que há em Jesus, o valor que há no Salvador, ele excede tudo. É por isso que Jesus é o único que poderia redimir a humanidade. Jesus é o único que poderia trazer vida, nos ligar a Deus, porque o valor dele excede a todos nós aqui nesse lugar. O valor dele excede todos os homens e as mulheres juntas. O valor de Jesus excede tudo que tem precioso, tudo que muitas vezes nós valorizamos. É por isso que ele pode trazer vida. É porque há valor no Salvador, na pessoa de Jesus, que muitas vezes nós desprezamos, não com palavras, mas nós desprezamos com o nosso modo de viver. Todo cristão carrega em si uma responsabilidade tremenda. Você não está representando coisas pequenas, você não está representando algo material, algo frágil, você está representando um único homem que saiu dessa terra perfeito. Ele entrou perfeito, saiu perfeito, e ele redime a humanidade para si. E muitas vezes nós nos questionamos. É bem verdade que a palavra fala que um dia nós estaremos diante de Deus, que prestaremos conta sobre nossas vidas, mas vai muito além disso. Toda a palavra, tudo que Deus traz para a humanidade está querendo ir muito além. A questão no dia do julgamento
será muito maior, ela será maior porque ela incluirá Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? Quem Ele representa para nós? Se Ele representa apenas um homem ou Ele representa o Salvador das nossas vidas? Porque nenhum homem pode entrar na eternidade sem Jesus. E eu gostaria que a igreja fosse em João capítulo 14, versículo 6. Diz assim a palavra: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conhecerias também o meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem está em mim, está no Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Jesus estava falando que ele estava ligado com Deus. Foi por isso que Jesus deixa a sua glória, deixa o seu reinado, o Rei Jesus, e é por isso que as Escrituras diz que Deus dá o nome de Cristo acima de todos os nomes. É por isso que os anjos têm que se prostrar a Ele, todos os homens se prostrarão a Ele, porque Ele é o fundamento de tudo. Ele é a razão de tudo. Se você é um cristão e ainda Jesus não é tudo na sua vida, há algo faltando. Falta algo principal. O cristianismo traz isso para nós. O cristianismo traz Jesus, traz o seu sofrimento, traz a cruz, traz a vida eterna somente no caminho, na verdade, na vida que é Jesus. O nome dele está acima de todos os nomes. Jesus está acima de tudo. Não há ninguém aqui que pode se levantar e fazer alguma acusação sobre Jesus. Você pode acusar o ministério, você pode acusar esta denominação, mas você não tem nenhuma acusação contra o Salvador. Você não tem nada que possa dizer que ele falhou, que ele trouxe algo errado. Não há isso. Ele está acima de tudo e de todos. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Diz assim a palavra: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 livros. Na verdade, eu gostaria de ler com a igreja o capítulo 5, um pouco antes. Diz assim, a partir do versículo 1, capítulo 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar-lhes os selos? Ora, ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro,
nem mesmo olhar para eles. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Versículo 5: Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Glória a Deus. Capítulo 6, versículo 1 diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis que o cavalo branco e o cavaleiro com um arco foi-lhe dada a coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Versículo 3: quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada. Quando abri o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Ouvi, então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite ou o vinho. Versículo 7: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis que um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado a autoridade sobre 1/4 parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. O apóstolo João, a palavra diz que ele estava triste, porque não havia homens, não havia nessa terra um ser que pudesse abrir o selo, que pudesse pegar os livros, que pudesse anunciar. E ele, abatido, a palavra prossegue, mas o ancião diz que há o leão da tribo de Judá, o Salvador é enviado à terra para redimir a humanidade com Deus, porque a palavra diz que todos nós estávamos em débito com Deus, todos nós estávamos longe de Deus, e é preciso voltar a Jesus, e é preciso voltar a Cristo, o caminho que nos leva a Deus. O caminho que nos leva ao Salvador. A grande questão nesta noite é esta. Eu não estou te perguntando o compromisso que você tem com a nova vida, e nem com o ministério, e nem com a sua denominação, se for outra. A grande questão nesta noite é quem é Jesus para você, o que ele representa para a sua vida, porque tudo o que está nas Santas Escrituras, todos os planos de Deus giram em torno de Jesus, tudo está relacionado ao Salvador, e somente Ele pode nos dar vida e vida eterna. Esta é a questão. A questão é o que Jesus representa. Quem é este homem para você? Ele é apenas um homem, ou ele é o seu Senhor, o seu Salvador, aquele que comprou a sua vida, aquele que tem posse sobre você, aquele que tem direito sobre a sua vida, e você se tornou um escravo?
porque é isso que o cristianismo faz conosco. Ele nos traz para Ele, para que nós venhamos seguir o Mestre e representá-lo. E o apóstolo Paulo diz: eu sou um escravo de Cristo. O pecado pode aprisionar o homem, mas Jesus é o único que pode nos dar liberdade. Mas quando você entrar no cristianismo, quando Jesus for o seu Salvador, a sua vida terá totalmente o domínio dele, e você já não mais viverá para você mesmo, mas para Ele e para a sua glória. E eu gostaria que você fechasse seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Pai amado de Deus, nós te adoramos, Deus. Como é difícil nós falarmos de Ti, Deus. Como é difícil anunciá-lo, porque nós carregamos uma grande responsabilidade. Como um ser tão maravilhoso como Jesus, e nós temos o privilégio de anunciá-lo, mas nós somos pequenos, Senhor. Nós não somos dignos de estarmos aqui nesta noite, nós não somos dignos de anunciá-lo, nós não somos dignos de ouvir sobre este nome, porque o Senhor está acima de tudo e de todos. Mas nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. Que o Senhor venha ser tudo sobre as nossas vidas. Tudo, Senhor. Jesus quer tudo de nós. Ele não abre mão de nós. Ou nós damos tudo o que nós temos, que somos, ou nós não damos nada. Ou nós entregamos tudo o que nós temos e o que nós podemos representar, ou é melhor ir para outro lugar. É por isso que o cristianismo é um caminho tão estreito, tão maravilhoso, porque um homem pode entrar morto por este caminho e receber vida. Ele é a luz da vida, Ele é a luz deste mundo. Jesus estava em Gênesis 1. Jesus não nasceu no ventre de uma mulher. Jesus veio antes de tudo. O Salvador estava criando os homens. O Salvador, tudo pertence a Ele, tudo é para Ele, é para glorificá-lo. Senhor, nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós te proclamamos com os lábios, mas nossas vidas não se condiz com o Evangelho, a nossa caminhada não se condiz com as Escrituras, e nós carregamos este peso, esta responsabilidade. Ele nos salvou, mas naquele Gólgota, quando Jesus estava sendo esmagado pela ira de Deus, não era apenas pregos, não era apenas aquela madeira, não era apenas a dor que um homem pode sentir. Jesus estava levando sobre si o pecado da humanidade. Deus estava esmagando o Salvador para que homens e mulheres pudessem viver. E é por isso
que lá naquele jardim Jesus fala: Senhor, passa de mim este cálice. Jesus não estava com medo dos pregos, Jesus não estava com medo da dor. Os discípulos também foram pregados e foram felizes cantando. O que abatia Jesus era que o Deus Todo-Poderoso iria esmagá-lo. O Deus Todo-Poderoso esmaga o Salvador para que a igreja tenha vida. Isto é o significado do cristianismo. Nós te adoramos, Senhor. Nós nos rendemos a Ti. Não há outro além de Ti, Jesus. Nós estamos cativos ao Teu nome.